O nosso PDB de hoje está pautado no primeiro milagre que Jesus fez, conforme os registros de João. Este evento aconteceu em Caná da Galileia e está contextualizado no capítulo 2, dos versículos 1 ao 11 deste maravilhoso evangelho. Mas antes de adentrarmos no contexto, eu preciso destacar que, diferentemente dos três evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho de João destaca uma série de 7 milagres específicos que são interpretados por João como sinais que comprovam a identidade de Jesus como Deus e o Filho de Deus encarnado. Por isso, neste evangelho, já a partir dos versículos 19 do primeiro capítulo, conforme a nossa aula passada, até o capítulo 12, João revela alguns eventos miraculosos, com revelações profundas da identidade divina de Jesus e a sua missão no processo da redenção. Cada sinal é uma janela, gente, para a compreensão mais profunda da verdade espiritual e faz com que cada leitor deste maravilhoso livro possa crer em Jesus como Filho de Deus, o Messias prometido. E vale ressaltar que cada sinal, de acordo com João, está pautado em ensinamentos profundos sobre a relação de Jesus com o Pai, sobre a natureza do reino de Deus e a necessidade de crer nele. Esses são os pontos-chave neste maravilhoso evangelho. Por isso que hoje nós vamos discorrer o primeiro milagre que Jesus fez, registrado por João neste capítulo 2, que vai do versículo 1 ao 11. Mas hoje, para contextualizar, eu quero ler apenas o versículo 11, que diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Gente, que coisa maravilhosa! O milagre em Caná da Galileia é considerado o primeiro sinal realizado por Jesus Cristo durante o seu ministério público. Percebo que nos evangelhos sinóticos, Jesus sempre omitia a sua identidade porque ainda não era chegada a sua hora. E aqui, esse evento acontece numa festa, onde Jesus e os seus discípulos foram convidados. E durante a celebração da festa, o vinho acabou. Imaginem vocês essa cena. Dentro de uma cultura judaica, a falta de vinho em uma festa de casamento, naquela época, era considerado um problema muito sério. Primeiro porque os casamentos judaicos eram eventos significativos naquela sociedade. Normalmente as celebrações duravam vários dias ou até semanas. Então, gente, a falta de vinho durante um casamento não apenas representava um problema prático, mas também poderia ser visto como um constrangimento social para os noivos. E segundo, era que os judeus eles tinham os rituais da purificação, que envolvia a utilização de água. E o fato de Jesus transformar a água em vinho pode ser símbolo em relação à superação ou cumprimento das práticas rituais judaicas pela chegada de algo superior e mais significativo do que aqueles rituais. Jesus era a verdade que purifica o homem de todo pecado e ele é a água viva que transborda para a vida eterna, conforme o relato do próprio João neste evangelho. Terceiro, que o vinho era um elemento importante nas tradições judaicas. Eram usados em rituais como a Páscoa, por exemplo. E nessa tradição o vinho simboliza a alegria, a festividade, a bênção de Deus. E se faltasse vinho, a festa a gente não teria alegria. Não teria sentido algum para o noivo e nem para os convidados. E a quarta era que Maria instruía os serventes a obedecerem os comandos e as ordens de Jesus. Maria ela tinha ciência no desfecho daquela festa, sem os elementos principais dentro daquela cultura. E por isso Maria vai direto em Jesus, entendendo que ele era o único que podia intervir naquela situação. Maria sabia que a instrução de Jesus aos servos, quando ela pede para que eles obedeçam, sugeria confiança e autoridade. Ou seja, a mãe de Jesus, quando percebe que o vinho tinha acabado, ela informou a Jesus sobre aquela situação e Jesus pediu para que os serventes enchessem aqueles 6 potes de água até a borda e em seguida ele manifestou a sua glória, transformou a água em vinho e esse vinho foi considerado pelos superiores que estavam ali como sendo o melhor vinho servido naquele momento. Agora eu quero apresentar aqui para vocês algumas lições práticas que nós podemos destacar a partir dessas verdades. Primeiro, que esse evento significa uma transformação pessoal. O milagre de Caná, gente, destaca a capacidade transformadora de Jesus na vida de todos aqueles que convidam Jesus para participarem da sua história, de momentos importantes de suas vidas. Jesus disse em João 10, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo.
E este contexto pode ser aplicado como um convite, permitindo que Jesus transforme aspectos de nossas vidas que parecem vazios ou insatisfatórios. E a resposta a tudo isso é buscarmos experiências da alegria da salvação em Jesus. Este é o sinal de que estamos refletindo a vida de Deus em nós, conforme João menciona no capítulo 17, verso 7. E vós permanecedes em mim, e as minhas palavras em vocês. Vocês podem pedir tudo o que desejares, e vos será concedido. Segundo aprendizado aqui é que nós precisamos ter alegria na fé. O vinho novo produzido por Jesus simboliza a alegria e a plenitude encontradas quando seguimos Jesus. Isso se traduz em uma aplicação para os cristãos buscarem alegria não apenas nas circunstâncias, mas na presença e na graça de Jesus em suas vidas. O melhor de Deus já veio, não está por vir, Ele já veio. E essa deve ser a nossa maior motivação por Cristo. Crer que Ele é Deus por excelência, que o seu sacrifício foi perfeito para nos salvar e libertar do cativeiro da morte e do pecado. Não há salvação sem fé, e não há fé sem confiar de que Deus é Deus. Por isso a fé no Salvador deve gerar em nós alegria no Espírito, e nada pode nos roubar de Deus, nada pode roubar de nós essa alegria que nos garante a vida eterna em Cristo. Glória a Deus. Por último e não menos importante, gente, este milagre em Caná da Galileia revela a verdadeira natureza de Jesus. Este milagre é o primeiro sinal público de Jesus, revelando a sua glória e confirmando sua identidade divina. Isso ressalta a importância de reconhecermos a divindade de Jesus e crermos nele como Filho de Deus. A lição prática aqui nesse contexto é que o maior propósito de Jesus sempre foi e sempre será se revelar a nós, não só na intimidade, mas também no coletivo. Isso significa que a nossa vida cristã precisa dar frutos que refletem a pessoa e o caráter de Cristo em nós. Que as pessoas consigam enxergar o próprio Cristo em nós através daquilo que Cristo representa para nós. João 15:5 diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada vocês podem fazer. Que esta palavra possa tocar o seu coração. Assim como Maria entendeu e obedeceu aos comandos do Mestre, assim como os servos que estavam ali presentes obedeceram os comandos do Mestre. E com isso a glória de Deus se manifestou para que o nome de Jesus fosse adorado. Da mesma forma é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. A obediência, a fé nele, fará com que Cristo seja revelado em cada área das nossas vidas. E se essa palavra tocou o seu coração, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa receber os próximos vídeos. Que Deus te abençoe.